bacana. Como evitar diabetes? Vocês sabem que a alimentação hoje é um assunto sério, importante, e o que a gente come é o que muitas vezes, daqui 5, 10 anos, é que a gente vai comprovar lá na frente o que tem acontecido com o nosso organismo. Agora a gente vai conhecer alguns tipos de adoçante e o que fazer nas receitinhas de casa mesmo, no dia a dia, para evitar o diabetes. Quem vem mais uma vez? A nutróloga, a doutora Ana Luísa Vilela. Seja bem-vinda. Tudo bom? Tudo. Prazer recebê-la. Que pauta bacana. Então, hoje é uma pauta bem variada que a gente está procurando, assim, prevenir, chamar atenção para as pessoas quanto ao diabetes. É verdade. Porque o diabetes é uma doença adquirida com o tempo ou então congênita. Você nasce com algum anticorpo que faz você desenvolver a diabetes. É isso que eu te perguntar. É genético? Pode ser genético e pode ser adquirida. Normalmente, pessoas que têm diabetes na família, que são muito obesas, que comem muito errado, a tendência é muito maior de desenvolver diabetes. Diabetes é uma doença silenciosa. Normalmente, a gente diagnostica diabetes depois de uns 10 anos que o paciente já está doente ou sofrendo pelas consequências do diabetes. Olha, e para a gente diagnosticar, é legal a gente explicar aqui, já que a gente está falando do diabetes no programa, para diagnosticar, qual exame vai dar a certeza que o paciente tem diabetes? Então, duas glicemias de jejum alteradas, a gente já considera. Ou então, quando a gente tem dúvida, um teste de tolerância à glicose. Tá. Normalmente o médico, sob suspeita, ele já pede esse tipo de exame, então a gente já começa a tratar. Quanto antes, todas as pessoas que sentirem que a pele está ficando escura nas dobrinhas, isso é um sinal chamado acantose. E é um sinal interessante de resistência insulínica. Pessoas que começaram a engordar ou emagrecer muito rápido. Tá, os dois então, os dois casos. Dos dois casos. Quando engorda, a gente vai criando uma resistência insulínica, a tendência é maior de ter um diabetes no futuro. E quando você emagrece demais, provavelmente pela diabetes já está instalada e ele não está sofrendo os cuidados que precisa para essa diabetes. E tem algum sintoma que a pessoa pode sentir quando tem o diabetes e ainda não descobriu? Uma fraqueza? O clássico é uma poliúria, faz muito xixi, bebe muita água, boca seca, mas esse é o quadro clássico, nem todos têm esse quadro clássico. Ah, é? Pode ser que tenha diabetes então e não tenha essa sede. E isso é mais comum em diabetes tipo 1. Diabetes tipo 2 é uma doença mais silenciosa e uma doença gravíssima que ela vai afetando nossa microvascularização e nossas terminações nervosas e essas microcirculações estão presentes no olho, então a gente pode levar a cegueira, pode levar a doenças vasculares, um infarto, uma diabetes mal conduzida, a pessoa tem muito mais chance de sofrer um infarto e um infarto silencioso. Entendi, olha que interessante. E isso a gente pode dizer que não tem idade, não tem uma fase da vida que seja aí mais frequente. A pessoa pode desenvolver com 50, 40, 30 anos a diabetes. Sim, isso diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 normalmente é a pessoa mais nova. É mais nova. Mais nova. E tipo 2? Mais velha. Que é um desgaste do pâncreas. O pâncreas já não consegue, como se o seu órgão tivesse cansado. Entendi. Não consegue mais produzir o tanto de insulina necessária para a gente jogar essa glicose para dentro dos tecidos. Olha, gente, que sério. Então, fazer os exames, um check-up anual é importantíssimo. É importantíssimo. O que pode dar, antes da gente entrar agora, que a gente vai falar das opções que estão aqui, o que pode dar de erro no check-up? A pessoa vai fazer um check-up, faz os exames de sangue. O que pode ter de alteração em qual exame de sangue que ela pode suspeitar que está desenvolvendo diabetes? Hoje, uma glicemia de jejum bem feita. Tá. Ou então a gente tem um examezinho chamado hemoglobina glicada, que é um exame muito interessante que a gente já está virando um hábito no consultório pedir para a gente ver essa resistência insulínica. Porque a diabetes tem fase, você é um paciente normal, depois você cria uma resistência à insulina, que seria um pré-diabetes, e depois você tem a diabetes propriamente. Diabetes é um quadro, é uma doença que não tem cura, que tem controle. Entendi. Entendeu? Então é bom, o quanto antes a gente ficar sabendo que a gente é resistente, a gente pode ganhar alguns anos para o nosso pâncreas. Sem dúvida, sem dúvida. Então vamos às nossas opções. Como evitar, então, essa diabetes ao longo da vida? Então, o brasileiro, e a gente gosta bastante
de açúcar de alimentos doces. Tem açúcar em tudo, né? Tem açúcar em tudo. Impressionante. Açúcar cristal, mascavo, todos eles têm a mesma quantidade de açúcar quando ingerido. Então não adianta falar, vou tomar açúcar mascavo. Porque ele é mais saudável, mas quem tem diabetes não pode. Não pode. Tá. Então a gente tem uma gama grande de adoçantes. E tem um mito. A população morre de medo. Eu não vou tomar ciclamato porque o ciclamato dá câncer. Dos adoçantes, né? Crianças não podem comer adoçante, tomar adoçante. Gestantes não podem consumir adoçante. Verdade. Mito. E aí? Mito. Hoje, todos os adoçantes são aprovados e são liberados para consumo. Crianças a partir de 3 meses de idade, inclusive para gestantes. Só que tem alguns que são melhores do que outros. Mas não tem nada aprovado. Eu até voltei agora de um congresso de obesidade, no Congresso Nacional. A gente teve uma palestra muito interessante que justamente eles focaram isso. Todos são aprovados, nenhum tem nenhuma contraindicação ferrenha. Isso nem a longo prazo. Nem a longo prazo. Todos os adoçantes são testados há mais de 20 anos. E olha que bacana. Isso é uma dúvida, porque normalmente o que a gente sabe é que, de fato, o uso excessivo do adoçante todos os dias, a longo prazo, pode trazer problemas para a saúde. Não, mas não tem. O ciclamato é um adoçante super comum, inclusive em alimentos, que a gente pode fazer alimentos quentes usando ciclamato. Ele possui muito sódio. Então, o que a gente pede? Pessoas hipertensas, que têm algum problema cardíaco, alguma contraindicação de uso de sódio excessivo, não use o ciclamato. Então nesse caso o problema é com o sódio. Com o sódio. Entendi. Agora, e a sucralose? A sucralose foi o que me foi recomendado na gravidez e agora ainda na amamentação. Sim. Procede? Procede. Então, a sucralose, custo-benefício, dentro de todos, ele é bom para cozinha, o sabor é bom, não tem um sabor residual ruim, ele não é absorvido pelo organismo, então ele passa direto e ele tem um alto poder, ele adoça mais de 400 vezes. Olha que mais que açúcar. É gostoso mesmo, é bem gostoso. E ele também não engorda, não tem calorias, né? Não tem calorias. Ele é um adoçante. Então, o ciclamato, quem tem aí algum problema ligado ao sódio, a gente pede para evitar o ciclamato. O aspartame também é um adoçante antigo, também liberado, pode ser consumido só para quem tem fenilcetonúria, que é uma doença que tem uma dificuldade de uma digestão de um aminoácido. A gente diagnostica essa doença no teste do pezinho. Então, normalmente, a gente já sabe, quem tem essa doença não usa aspartame. Certo. Então, o aspartame também tem, mas quem não tem... Pode usar o aspartame. Só que o aspartame ele não é muito bom para alimentos quentes. Ele perde o poder de adoçar. Aqui você trouxe alguns exemplos, então. É bolo. Bolinho. Olha esse pudim. Olha a cara do pudim, gente. Esse pudim tá incrível. O que tem nesse pudim, doutora, que pode comer a cara da Camilinha? Esse pudim, a gente pode, então, mudar aí algumas coisinhas para ter um pudim saudável? Pode. Você pode colocar uma sucralose, por exemplo, que ele é um ótimo... Ao invés de açúcar, no bolo também? No bolo também. Aí, só que você tem que tomar cuidado, que a proporção não é a mesma. Então tem que pensar na receita assim também, né? Você tem que tomar alguns cuidados quanto a isso. E esse é o stevia? É o stevia. E o stevia? O stevia é um ótimo adoçante, também adoça bem, porém ele tem aquele gostinho residual que quem não gosta de adoçante não vai querer tomar o stevia. Eu não me dei muito bem com o stevia, mas ele é mais saudável do que sucralose ou não? A sucralose hoje é a nossa vedete dos olhos, sabe? É o mais inerte, é o mais gostoso. É gostoso mesmo. Mas assim, com muitos refrigerantes, Coca-Cola, por exemplo, ela tem ciclamato. E é ruim? Pela quantidade de sódio. Mas ele é um ótimo adoçante pelo fato dele ser facilmente diluído em água. Então você acredita, doutora, que se a gente trocar, mesmo que o mascavo ou o demerara sejam mais saudáveis do que o açúcar, o cristal, né, que é aquele refinado, você acredita que hoje a troca pelo adoçante é mais inteligente? É mais inteligente. Mesmo que esses sejam aí mais saudáveis? Sim, assim, uma colher de chá de açúcar tem mais ou menos 20 calorias. Se você toma uma colher de chá no dia, eu gosto de adoçar meu único cafezinho da manhã. Não serão 20 calorias que vão mudar a tua vida para sempre. Mas se você tiver um hábito constante, eu tomo 10 cafezinhos por dia, eu como pudim, eu como...
tudo que você conseguir diminuir. Entendi. Vai ser bom. Vai ser muito melhor. Olha, isso é uma ótima... Agora eu vou fazer só mais uma pergunta para fechar, porque é uma pergunta importantíssima da Tamires. Tamires, um beijo para você. Ela está perguntando se o diagnóstico de diabetes em crianças é diferente. Não, mas normalmente criança, ela já... como a gente tem uns 10 anos aí para implantação da doença, normalmente criança ela dá alguns sinais, a obesidade, ou então a gente já entra no diagnóstico de diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune em criança, é um caso mais grave que ela já tem que repor diretamente com insulina. Então a obesidade, o fato da criança estar engordando pode ser um indício de uma resistência maior à insulínica e um quadro prematuro de diabetes. Tipo... Tem que perguntar ao médico. Quem perguntou isso, Má? Eu já respondo. O Dentinho tá perguntando isso. Eu nem vou perguntar isso não, Dentinho. Ai, cara de pau. Se macarrão com salsicha faz mal. O que você acha, Dentinho? Cara de pau demais. Não precisa nem responder, né, doutora? Os triglicéridos agradecem. Agora, se for um macarrão integral e uma salsicha de peru, melhora? Melhora. Melhora um pouco. Não é o melhor dos mundos, né? Mas melhora um pouquinho. Dentinho, você é cara de pau demais. Para de comer salsicha com macarrão. O Dentinho tá lá em cima, ele que fica cortando as nossas câmeras. É nosso diretor aí. E ele é cara de pau demais. Ó, Dentinho, para com isso. Doutora, eu quero te agradecer. Obrigada mais uma vez. Eu acho que o bacana de conhecer as opções dos adoçantes, as opções do açúcar e falar sobre diabetes é que procure um médico sempre, claro, mas faça a troca, né? Nos doces, você ama doce, quer tomar um suco, mas não consegue ficar sem açúcar, experimenta os adoçantes. Com certeza um vai deixar o seu paladar melhor. E assim, é questão de costume. No começo é ruim, mas tudo a gente se adapta. Eu também acho, vale a pena. Quero agradecer a quem quiser entrar em contato com a doutora Ana Luísa Vilela, que é nutróloga e voltará outras vezes ao nosso programa. Só acessar www.slimform.com.br www.slimform, o form mudo, né? form.com.br. Obrigada, doutora. Obrigada. Mais uma vez, até a próxima. Adorei, esse pudim tá com a cara boa, hein? Tá ótimo. Acho que vai ser a sobremesa hoje, ô, coisa boa.